participação especial do meu bambu da sorte, que a sorte na verdade é pra ele, porque ele tá sobrevivendo até agora. Mas eu tô cuidando bem dele, tô botando tô dando água, tô botando ele no sol. Tá sobrevivendo. Maravilhoso. Então, 2024 chegou e eu tinha prometido pra mim mesmo que não me envolveria em nenhuma polêmica na internet. Ou pelo menos não faria comentários, até porque eu não me envolvo em polêmica. E estava eu ontem, 14 de janeiro, comentando sobre polêmica de Big Brother na internet. Enfim, acredito que se você tem acesso ao Twitter, você deve saber exatamente de que discussão eu estou falando. Referente a uma discussão entre dois participantes, onde um deles utiliza a infeliz frase do eu sou homem, não sou viado. Bom, então instaurou-se um caos na internet nos 15 minutos seguintes e que está durando até agora, pelo que eu pude acompanhar da timeline. Porém, o que eu vejo, caso eu não tenha notado, eu fiz 3 tatuagens novas, um sol, um número 13, que é a data que eu nasci, e uma nuvem com um raiozinho, 2 raiozinhos. Enfim, fiz no final do ano, dia 29 lá com o meu tatuador, o Peterson. Enfim, era só um adendo. Mas então instaurou-se um caos na internet referente a essa situação sobre a frase. O que me leva a um questionamento que foi levantado por várias pessoas referente a... é uma gíria regional baiana. Gente, quando a gente fala sobre performar discurso preconceituoso, nós estamos falando de cultura, porque é estrutural do Brasil uma cultura racista, machista, homofóbica, né? LGBTfobia no geral, não só homofobia, a gente vai ter ali algumas letras muito mais marginalizadas, algumas letras muito mais atacadas com discurso preconceituoso do que a própria letra G. Então a gente vai ter ali a população transexual e travesti que vai sofrer muito mais agressões, inclusive a própria vida, justamente por performar a identidade de gênero na qual se identifica. Porém, o que a gente não pode esquecer aqui é que algumas justificativas não fazem sentido. Como, por exemplo, eu li várias, insinuações, várias defesas, inclusive levantou-se uma hashtag no Twitter que me lembrou muito de eleições passadas, como, por exemplo, Gays com Davi, que é o nome do participante, Viados com Davi, eu vi também numa hashtag. O que a gente tem que trazer aqui é que os discursos de que ele não teve letramento social é real. Entendemos que ele vem de uma criação onde depois ele mesmo parte as argumentações dele, ele vai falar sobre as argumentações dele, ele fala que ele conta sobre agressões psicológicas e até físicas que ele sofreu do pai na infância para que ele fosse homem, para que ele performasse o ideal masculino que hoje é a estrutura da nossa sociedade. Na verdade, sempre foi a estrutura da nossa sociedade. Então a gente tem essa performance como ele... E, por exemplo, eu não acho que ele tenha tido a intenção de agredir uma minoria, até porque ele não proferiu essa frase para uma pessoa homossexual. E essa frase, quando você escuta ele falando, você entende que essa frase ele está falando mais para ele do que para a pessoa em si. Existe a culpa, mas não existe a intenção. Isso precisam ser duas coisas separadas. A gente não pode dizer que não houve a agressão a uma minoria, como a gente também não pode dizer que não há culpa nessa performance, dessa fala. Um ponto importante que a gente tem que trazer aqui é que eu li muito isso na internet, naquelas ditas eleições, referente a, gente, vamos deixar essa geração morrer, porque eles morrendo, a gente consegue corrigir, porque as novas gerações são mais letradas, são mais entendidas e tudo mais. Galera, não é assim. Cultura se perpetua. Nenhum de nós teve contato com a escravidão no Brasil. E ainda assim, na nossa geração, se perpetua costume racista. Mas isso vem enraizado
da própria colonização do país. O Brasil nasceu da miscigenação e a miscigenação não foi pacífica. A miscigenação do Brasil foi pautada em roubo, invasões, escravidão, estupro. Essa é a base da miscigenação no país. Então, quando a gente fala de que essas gerações vão morrer e a gente vai ter uma geração mais consciente, é errado. É um discurso que não faz o menor sentido, porque a gente está falando de aguardar pessoas morrerem para ter a ciência de que outras pessoas vão nascer e vão entender por si próprias que isso está errado. Não. O que aconteceu foi uma coisa muito mais consciente, que foi um outro participante ter chegado para ele e ter dito para ele: olha só, você errou ali, você pecou, você cometeu uma fala que, querendo ou não, agride uma parcela já historicamente violentada da população, marginalizada, enfim. Não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele explicou para ele como funciona. Então ele entendeu. Ele disse: não, mas não foi essa a minha culpa, não foi essa a minha intenção. Aí ele explica que isso era uma coisa que o pai dele fazia, quando o pai dele batia nele e tudo mais. Então a gente começa a entender de onde vêm essas situações. Então é uma coisa que hoje e agora, se tornando uma pessoa pública, porque depois do Big Brother ele vai se tornar uma pessoa pública, não acredito que isso vá afetar a permanência dele no jogo, até porque, por exemplo, não está sendo feito por uma parte da internet, a gente sabe como funciona um lixamento virtual. Porém, não está sendo performado de uma forma ao ponto de as pessoas quererem invadir a casa e tirarem ele de lá, porque performar homofobia hoje no Brasil é muito diferente de você performar machismo ou racismo, né? O que a gente não pode cair é na falácia de que isso é regional. Isso é uma gíria baiana. Não, isso não é uma gíria baiana. Isso é uma frase homofóbica. No momento em que eu digo que uma pessoa é menos homem do que outra porque ela é gay, ou que ela é mais homem do que outra porque ela não é viado, eu estou performando um discurso homofóbico. É a mesma coisa que, vamos supor, um exemplo, tá? Um exemplo bem tosco. Meu amigo dirige mal. Eu vou dizer pra ele: você dirige igual mulherzinha. É uma gíria? Gente, isso é machismo escrachado. Tô dizendo que se ele não dirige como um homem porque ele não dirige bem. Porque para dirigir ruim do jeito que ele dirige só sendo uma mulher. É a mesma coisa que eu falar que um sulista performar uma frase racista é cultural porque ele mora no sul. Berço da imigração alemã, colonização italiana, não sei das quantas, lá não sei o que, Gente, não faz sentido. Só que parece que quando o assunto é homofobia, a gente vai entrar em letramento social, a gente vai entrar em... Ele não teve contato com pessoas dessa orientação sexual durante o desenvolvimento dele, então ele não conhece, ele não sabe como funciona. Existe uma grande diferença entre gíria e preconceito. Uma coisa é eu falar pro meu amigo: e aí, viado, vamos tomar uma cerveja? Beleza, isso é uma forma de falar. Agora, se eu falar: eu sou homem, eu não sou viado, eu estou dizendo que o gay, o viado, é menos homem do que eu. Quando, na verdade, gente, sendo viado ou não, tem muito viado que é muito mais homem que muito homem por aí. O que é ser homem? Abandono parental? Abandonar a mulher grávida? Botar os bens que tiver, carro, casa, posses, tudo no nome dos cunhados, dos tios, dos irmãos, dos pais, para não ter como comprovar na justiça que possui bens e pagar uma pensão decente para os filhos? Isso sim é ser homem, porque esse é um comportamento cultural perpetuado até hoje na sociedade por um homem que vai achar que ele está fazendo grandes coisas. E o pior, ele vai ser endeusado pelos amigos que vão concordar com ele. Porque daí a mulher fica há 20 anos tentando procurar o endereço da criatura e ninguém conta pra ela onde ele mora. A pessoa se esconde, às vezes mora na cidade do lado e ela não sabe onde é que tá para o oficial de justiça entregar uma intimação, porque ninguém sabe onde a criatura mora. Mas ele está executando um papel de homem na sociedade. O homem sendo colocado como o ideal, o macho ideal. Isso, gente, é perpetuado desde muito antes da gente nascer, pelo menos desde muito antes de eu nascer. Por exemplo, tá? Vou dar uma ideia muito extremista para vocês agora, que a gente só vai dar uma pincelada nesse assunto porque eu não quero realmente falar sobre isso aqui, porque não é o caso. Mas, por exemplo, o ideal de um homem viril foi vendido no fascismo por Benito Mussolini.
Benito Mussolini era vendido como o garanhão italiano. Ele era vendido como um homem tão viril que as propagandas dele, ele era fotografado sem camisa, dirigindo carros em alta velocidade, pilotando moto, nadando, trabalhando no campo, carregando trigo, era fotografado em uniformes militares, era fotografado em poses de autoridade, porque o Duce era uma autoridade. Não tinha descrição nenhuma para falar, para expor a amante, as amantes, não sei quantas tinham. Inclusive, Clarita Petacci, a amante mais famosa de Benito Mussolini, foi executada com ele. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês. Existe a venda de um masculino que exala testosterona desde antes de nós nascermos. Isso é performado no mundo desde que o mundo é mundo. Então, quando as pessoas falam, mas a gente precisa relevar, isso é cultural, não, a gente não deve relevar. Porque se nós continuarmos relevando essas coisas, essas gerações vão morrer, novas gerações vão perpetuar esses costumes e a gente vai continuar levando na cara por essas situações, vai continuar dando murro em ponta de faca, porque as coisas não vão mudar. O que a gente precisa fazer também não é um lixamento virtual ou crucificar as pessoas em praça pública. O que a gente precisa fazer é realmente o que foi feito pelo outro participante. Chamou ele num canto e falou para ele: oi, olha só, sei que talvez não seja a sua intenção, mas assim, a gente precisa conversar referente a algumas falas suas. Você falou isso, isso e isso é traduzido dessa e dessa forma, isso vai ofender uma minoria historicamente massacrada, prejudicada, perseguida, que não tem direito à vida, que mal consegue aí, dependendo da letra, dependendo da minoria, a expectativa de vida é de 35 anos. A gente está falando de pessoas que sofrem atentados diários à própria vida por causa desse tipo de discurso que a gente vai ver em rede nacional e ele vai ser interpretado do lado de cá como uma gíria regionalizada da Bahia. Gente, gíria regionalizada da Bahia não é dizer que eu sou mais homem do que alguém porque eu não sou viado. Não é isso que eu entendo como uma gíria regional da Bahia. Assim como uma gíria regional do Rio Grande do Sul não é ser racista. É o tchê, é o bá. Isso é uma gíria regional, entendeu? Lá no Nordeste, as gírias nordestinas. Isso é uma gíria regional. O que é cultural no Rio Grande do Sul? O CTG, um Centro de Tradições Gaúchas. O que é cultural no Nordeste? As festas de lá, as culturas de lá. O que é cultural no Norte? A cultura do Norte. É isso que eu estou dizendo. Existe muita diferença entre o que é cultura e o que é estrutura enraizada de um preconceito, de uma falácia que vai agredir um grupo de pessoas. E aí nós estamos em 2024 e a gente ainda precisa explicar que uma frase é racista, uma frase é homofóbica, uma frase é machista. A gente precisa ainda estar provando por A mais B que somos todos iguais, que todos têm direito à vida. E daí a gente vai perpetuando esse tipo de coisa, vai naturalizando esse tipo de gíria regional e a gente acaba como uma travesti que teve o coração arrancado. Não faz o menor sentido. Nós não podemos cair nessa argumentação de que nós vamos naturalizar essas coisas. Existe muita diferença entre culpa e intenção. Pode não ter tido a intenção, mas existe sim a culpa. Agora ele tem o direcionamento. Ele foi instruído de que isso está errado. Talvez falar uma vez só não vai ajudar, mas saindo dali, ele vai ser uma pessoa pública, ele vai ter mais acesso à internet, ele vai ter mais acesso a um outro grupo de pessoas, muitas pessoas vão voltar a falar sobre esse assunto, porque a internet não vai deixar isso para trás. Então muitas pessoas vão voltar a falar sobre esse assunto, só que a gente não pode passar a mão por cima da cabeça dele e dizer: nossa, isso é um recorte social, ele não teve essa instrução quando ele era pequeno e agora ele fala isso. Então tá na hora de mudar. Então tá na hora de aprender. Todo dia que a gente acorda, uma oportunidade de aprender uma coisa nova. Será que você realmente teve um aproveitamento melhor das coisas que passaram por você? Você observou o seu cotidiano? Você pode não ter contato com nenhum homossexual, mas você provavelmente não vive numa caverna. E você vê TV, você lê jornal, você vê alguma coisa. Então, gente, estamos na idade contemporânea. Não existe a probabilidade de uma pessoa hoje
Não entender que isso agride outras pessoas. Ah, mas existe uma diferença social, existe um letramento social, existe um recorte de classe que vai dificultar o acesso da pessoa a esse compreendimento porque ele não tem contato com essas pessoas. Beleza, isso já é o ponto para a gente não fazer nenhum linchamento virtual dessas situações. O que a gente não pode é, não, mas coitado, ele não teve culpa, isso é uma gíria regionalizada da Bahia. Essas justificativas não fazem o menor sentido. E nunca vão fazer sentido. É a mesma coisa. Aí as pessoas ficam, ah não, mas eu não achei que ele foi homofóbico. Mas você é gay. Não. Então como é que você pode dizer como uma comunidade inteira se sente ouvindo esse tipo de frase desde criança? Nós ouvimos isso desde que a gente começa a performar algum tipo de comportamento. E a gente escuta isso muitas vezes ao longo da vida. Você nasceu um homem. Quando você nasceu, o médico me disse que você era homem. Você tem que agir como um. É fácil para uma pessoa que nunca ouviu esse tipo de coisa falar que é uma gíria regionalizada, quando na verdade as pessoas que realmente deveriam ser consultadas referente a isso, as pessoas estão cagando pra gente. As pessoas estão cagando pro que a gente fala, pro que a gente pensa, se a gente entende ou não que isso foi preconceito ou não, as pessoas estão cagando. Mas daí, vá você falar uma frase racista em rede nacional, se alguém vai falar sobre recorte de classe, sobre letramento social, vá você ter uma atitude machista numa emissora de TV, pra você ver se você não vai ser escrachado na internet por causa desse tipo de comportamento. É óbvio que vai. A diferença é que aqui a gente está falando de uma minoria nichada dentro de uma sigla, que as pessoas não estão nem aí se sofrem ou não, porque vai continuar performando esse tipo de discurso. Porque as pessoas vão continuar chegando em casa, e quando o filho chega em casa porque apanhou na escola, vai apanhar em casa e vai dizer: você é homem. Você não tem que agir que nem boiola, você tem que agir que nem homem. É disso que a gente está falando. Isso não pode passar em vão. As pessoas precisam falar, as pessoas precisam atuar sobre isso e as pessoas precisam dizer: não, peraí, você está errado. Não é assim que funciona. Talvez você não tenha a bagagem para entender. Mas senta aqui que a gente vai conversar. Eu sei que é cansativo explicar essas coisas, eu sei que é cansativo a gente ficar explicando que depois do não tudo é assédio, eu sei que é cansativo a gente ficar explicando que a gente não pode fazer distinção de valor, juízo de valor das pessoas por causa da cor da pele, por causa do local onde elas vivem. Eu sei que a gente não pode fazer nada disso, gente. Eu sei que a gente está cansado de explicar isso, mas a gente vai continuar precisando explicar isso e lutando e batendo na mesma tecla e falando e tendo debates e tocando nesse assunto de novo. Não para um linchamento social, mas sim para que a gente possa estruturar de que isso está errado e que a gente precisa começar a mudar. Causar um desconforto na estrutura requer que esses assuntos sejam ditos diariamente. Enquanto nós não falarmos sobre isso diariamente, não tocarmos nesses assuntos em todas as oportunidades, em todos os espaços que nós tivermos, essa estrutura não vai mudar, porque a estrutura é confortável demais para uma grande maioria que não se importa e também não vê intenção nenhuma em mudar, porque não há benefício para ela. Não há benefício para homens brancos, ricos e velhos mudarem a estrutura política do país, porque eles vão ser retirados do poder. Não há intenção ou interesse da maioria da população branca de classe média que seja mudado as estruturas para que o negro saia da favela, da periferia e ocupe os grandes centros, os bairros nobres. Não há nenhum interesse disso para eles, porque esse lugar historicamente pertence a eles. Assim como não há nenhum interesse da população heterossexual garantir-se os direitos da população LGBTQIAPN+, porque para eles não fazem o menor sentido que essas pessoas tenham direitos, porque eles possuem direitos. Me diga você, no que o casamento homoafetivo impacta na vida de um casal heterossexual? Absolutamente nada. Mas são as primeiras pessoas a se levantarem contra o casamento homoafetivo, porque é uma instituição deles. O casamento é uma instituição heterossexual e não há intenção nenhuma na divisão de direitos. Então é exatamente esse o ponto que a gente precisa pensar. É esse o ponto que a gente precisa
intervir, fazer parte das discussões, mas para realmente chegar em uma conclusão, não simplesmente abrir um tweet, despejar dezenas de ofensas contra outra pessoa, aí vira uma briga de ofensas, ninguém se entende, ninguém fala nada, e no final das contas sai um com raiva da cara do outro e ninguém se entende. Eu fiz um tweet, por exemplo, infeliz, tentando fazer um comparativo referente a isso, porque as pessoas estavam falando muito no início da discussão sobre gíria, sobre regionalização da Bahia, porque aqui em Salvador a gente fala assim. E então eu falei, bom, gente, então quer dizer que se eu performar uma frase racista, eu posso justificar que eu sou do Sul? Aí é cultural? É regional? E que podre falar que é homem porque não é viado? Eu falei, eu sou viado. E sou muito mais homem que muito homem por aí. Aí veio uma menina, veio me questionar sobre isso, que eu estava perdido num personagem. Meu amor, não existe personagem. Eu performo isso aqui na minha vida. Esse sou eu. Não é um personagem da internet. A questão é justamente que você não tem moral para me falar alguma coisa, porque você não vive isso para você apontar se isso foi ou não um comentário preconceituoso, se isso vai ou não atingir outra pessoa. Não cabe a você definir, não cabe a um homem definir o que é machismo, não cabe a um branco definir o que é racismo, assim como não cabe a um heterossexual definir o que é LGBTfobia, porque nós temos voz, então nós precisamos ser ouvidos. Enquanto a gente ser invisibilizado nessa sociedade, a gente não vai conseguir performar esse tipo de situação, porque a gente vai continuar deixando que outras pessoas definam o que é ou não direito da gente, o que é ou não uma coisa que agride a gente. É nossa responsabilidade dizer. É nossa responsabilidade ir para essa luta. E é nossa responsabilidade pontuar todas as vezes em que alguém performar um discurso homofóbico, porque cabe a gente informar. Não gostamos. Isso está errado. E isso precisa mudar. E não é um heterossexual lá que vai dizer o que está certo e o que está errado. Basicamente é isso, já me estendi demais. O resumo da narrativa. Espero que realmente ele entenda o que ele falou, entenda o quanto isso é prejudicial para outras pessoas. Entendo que não houve intenção, mas continuo falando que houve culpa. Espero que realmente as coisas mudem. Espero que vocês também se conformem, mas da forma correta, quando esse tipo de coisa acontecer ao redor de vocês. E realmente, falem. Eu sei que é cansativo, eu sei que é estressante você repetir as mesmas coisas, você sempre precisar ensinar algumas coisas, porque as pessoas têm acesso à internet, têm acesso a livro, têm acesso a bibliotecas, têm acesso a... Mas, gente... Há quanto tempo esses acessos existem? E há quanto tempo nós estamos batendo na mesma tecla? A gente não pode deixar que as pessoas tomem essa iniciativa para aprender, porque na cabeça delas não há nada de errado a ser mudado. Infelizmente, ainda pertencemos à geração que vai precisar fazer uma palestrinha de vez em quando e explicar as coisas para as pessoas. Se as pessoas não entenderem, LGBTfobia está aí no Código Penal, equiparado ao crime de racismo. Utilizem o apoio legal. É isso. Que tenhamos um bom 2024, que não tenhamos muitas polêmicas, pelo menos tentarei não entrar em nenhuma. Mas é isso aí, o vídeo sobre metas e objetivos de 2024. Acredito que saia ainda este mês, porque atrasou um pouquinho. Acabei ficando doente, tô com dor de garganta, ainda tô com a garganta um pouco estranha, mas faz parte do jogo. É isso aí, um beijo e até a próxima.